Então, bem-vindos à aula 21 de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai comparar programação dinâmica com algoritmos gulosos. Ok? Então, esse aqui é o nosso sumário. Vamos rever tópicos vistos em aula passada. No caso, o que é um algoritmo guloso e programação dinâmica, tá? Depois a gente vai ver o problema da seleção de atividades, tá? Que tem dois problemas, mas aqui eu errei aqui. Deixa eu só consertar isso aqui, porque senão depois eu não vou ajeitar esse problema, tá? Não é pra estar aí, não. Então, deixa eu ver aqui. Tem dois problemas aqui, né? Tenho que compilar duas vezes. Dica aí pra você que vai fazer TCC, usa o LaTeX, tá? É muito bom. Você já pega lá o template com todas as regras da ABNT. Ou então, se você preferir ficar decorando, né? Faça o que você achar melhor. Ok? Então, basicamente, a gente vai ver qual é o problema. Depois a gente vai ver um algoritmo de programação dinâmica. Depois outro de programação dinâmica também. E no final a gente vai ver o algoritmo guloso. Tá? E a gente vai fazer as comparações entre programação dinâmica e guloso. E por que é interessante também, às vezes, você fazer os dois. Ok? Então vamos lá para o nosso começo aqui das aulas anteriores, ok? Das aulas passadas, na verdade. Deixa eu trocar isso também. Deixa eu ver aqui. Aulas passadas, professor. Que o correto seria aulas passadas, né? Então, aulas anteriores. Ok, mudei. Então, a gente vai à definição de programação dinâmica, você vai ter esses 4 passos aqui, tá? Lembrando que o primeiro passo você pega essa pergunta aqui do professor Rudini, né? Será que um pedaço da solução ótima é a solução ótima de um pedaço do seu problema? Se você responder sim, você consegue aplicar a programação dinâmica, tá? Depois, obter uma recursão para o valor ótimo. Depois, um algoritmo bottom-up para calcular o valor ótimo. Depois, obter uma solução ótima, como a gente fez já para alguns problemas, tá? E a definição de algoritmo guloso, basicamente, é um algoritmo que faz uma sequência de escolhas gulosas, ou seja, para cada escolha que ele vai fazer, né, ele vai resolver o problema, né, fazendo algumas escolhas e fazendo algumas coisas, né? Então essa escolha que ele pega é sempre a que parece ser melhor naquela situação específica lá, ou seja, ele vai resolver o problema aos poucos, né? E cada escolha que ele vai fazer vai ser desse modo, tá? Sempre pegando o que parece ser melhor naquela situação. Com a esperança de que ele vai chegar lá na solução ótima no final de tudo, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, o problema da seleção de atividades. Então, como é que vai funcionar esse problema aqui? Deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual para a gente entender. Então, suponha que você tem um congresso, né? Que você vai ter lá um congresso e que você vai querer fazer o maior número de atividades que está lá possíveis, tá? Então, lá nesse congresso vai ter palestra, vai ter mini curso, vai ter algumas coisas bem interessante também. Então, você quer fazer o maior número de atividades aí nessa semana, ou então nessas 2 semanas que vai ser esse congresso, tá? Então, aí suponha que você tem as atividades. Então, você tem um aqui que começa... Deixa eu só... que está muito... diminuir aqui, né? Vai ficar melhor. Ok. Então, suponha que você tem a primeira atividade de abertura aqui lá do congresso, depois as outras vêm em seguida, né? Então, aqui você tem uma mais ou menos, aqui tem uma palestra aqui, tem outra aqui embaixo, tem outra aqui, aí você tem essas palestras. Aqui seria a linha do tempo, tá, pessoal? Aqui seria o tempo que você tem, ok? Então, você tem
essas palestras aí, né? Então aqui você tem uma pequena, e você tem um mini curso aqui que ele vai durar um pouco mais de tempo. Aí você tem essa aqui, aí você tem essa outra aqui, você tem várias aqui. Ok? Então você quer fazer o maior número de atividades possíveis aqui nessa semana, né? Você quer ter um bom aproveitamento, só que o bom aproveitamento na sua mente seria participar do maior número de atividades possíveis, tá? Então aqui você tem as suas atividades e você vai querer fazer essa seleção de atividades lá que no final das contas vai te resultar para o maior número possível de atividade no final das contas, tá? Então, eu vou aqui modelar o seguinte assim. Então, aqui você tem uma certa atividade aí, tá? Então, ela tem o início no SI e ela finaliza no FI, ok? Então, eu vou te dar todas essas atividades, aí eu vou te dar o início e o fim de cada atividade, ok? Então, por exemplo, ela vai começar 3h15 e vai terminar 3h30, ok? Então essa aqui é a sua atividade, tá? Ok? Ela vai ter um nome lá que eu estou chamando de AI e vai ter um início e um fim que eu estou chamando de SI e FI, respectivamente. Okay? Então, você quer saber o maior número aqui, ok? Então, vamos só aqui formalizar. Então, suponha o seguinte, né? Que você tenha a sua solução ótima seja aqui. Então, aqui eu já vou tentar ver programação dinâmica, tá? Então, suponha que se você escolher essa aqui, essa atividade aqui embaixo, essa aqui e essa aqui, ó. Você vai ter uma solução ótima aqui, né? Ó. Ok? Então você vai ter essa solução ótima aqui. Então pega esse SO, que é de solução ótima. Será que você pegar um pedaço dessa solução ótima, ela vai ser solução ótima para um pedaço do seu problema? Ok, o meu problema eu posso quebrar ele aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é um pedaço que eu estou pegando, tá? Do meu problema. Então, esse pedaço aqui que é da tua solução ótima, ele é uma solução ótima para esse pedaço desse seu problema aí, que é isso daqui? Né? Porque aqui você tem quantas atividades? Você tem 4 atividades. Se você não tem que essas 4 aqui que você pegou, né, é o melhor que você consegue, ou seja, se você conseguir 5 atividades aqui nesse intervalo de tempo, né, você vai poder pegar essas 5 novas atividades que você consegue aqui, juntar com essa aqui no final aqui para formar uma solução que tem 6 atividades no total, tá? Só que que esse cara aqui, ó, lá no total, ele é uma solução ótima que você tem, que é com 5, e você não consegue melhor do que 5. E se você conseguisse 6 aqui nesse pedaço, né, esse total de 5 aqui, ele não seria o melhor, ou seja, ele não seria uma solução ótima, tá? Então aqui no caso, esse pedaço, né, esse pedaço da tua solução ótima, ele é solução ótima para esse pedação aqui do teu problema, tá? Então, basicamente aqui a gente vê que a gente consegue aplicar programação dinâmica. Ok? Então, podendo aplicar programação dinâmica, eu sei que eu vou conseguir aplicar, então basta eu achar as minhas recursões, tá? Agora, vamos pensar aqui num... eu não vou logo lá para tentar achar a nossa recursão não, tá? Mas eu vou querer que você me diga aqui qual seria uma escolha gulosa para você fazer essas atividades aqui. Alguém consegue falar? Alguém consegue alguma escolha gulosa aí para fazer? Para tentar achar o ótimo aqui?
para um pouco e pensa aí, vai. Qual seria... algoritmo guloso, na verdade, ele é bem simples, né? Seria bem parecido com a primeira ideia que você tem na sua cabeça para você resolver, né? Esse problema, né? Como você quer fazer... é, pega o primeiro SI que vê pela frente. Ó, aí a gente vai ter um problema aqui, ó. Por exemplo, mas seria, tá? Mas, assim, se você pegar o primeiro que você vê pela frente, né? Aí eu vou colocar essa atividade aqui que é enorme, ó. Ela vai ser a primeira que aparece, né? Ó, e ela vai ocupar o tempo todo lá do congresso, entendeu? Aí eu só vou pegar uma atividade só. Entendeu, George? Mas eu acho que se você modificar um pouquinho a sua ideia aí de pegar esse primeiro aí, esse primeiro aí você só tem que verificar onde é que você está fazendo, né? Mas dá para você modificar essa sua ideia aí, né? Porque como você está pegando o SI, você está pegando o tempo inicial, né? Ele falou o tempo inicial, né? Pega o primeiro SI que vê pela frente. Então aí você pode ter esse cara aqui, você só vai pegar um, sendo que você pode pegar 5 aqui no total, né? Então eu acho que eu estou entendendo a sua ideia. Você pega uma atividade que seja a menor possível, é isso? Que tenha a menor duração possível. É, ok. Que tenha a menor duração, ou seja, que ela termina primeiro, seria isso. É isso mesmo, né, Jorge? Então, basicamente essa é uma ótima escolha gulosa, tá? Você pega a atividade que termina primeiro. É, tipo, aqui desses caras aqui, né? Qual é a atividade que termina primeiro? É essa daqui, ó. Você simplesmente pega ela. Aí agora você vai para as outras aqui que você pode pegar. Aí qual é a que termina primeiro? É essa daqui, ó. Aí pronto, você já pega ela e você vai pegar nesse pedaço aqui agora. Aí qual é a atividade que termina primeiro? Aí você pega essa daqui, que é a que termina primeiro, tá? É uma que termine primeiro, tá? Sendo que o tempo que, ó, porque aqui, né, se você for cortar assim, ó, essa atividade aqui, ela tá terminando primeiro, só que você não pegou o início dela não, você tem que pegar o início e o fim lá da sua atividade. Você não vai poder entrar lá no meio da sala lá e entrar dentro de um mini curso, então de uma palestra não, tá? Então ela tem que estar lá do começo ao fim, tá? Então por isso que você vai pegar esse cara aqui, tá? Ok? Então eu peguei esse cara aqui porque ele é o primeiro que termina, só que ele começa, né? Depois que essa aqui termina, né? Então pronto, aí eu vou e pego essa atividade aqui. Aí daqui eu vou olhar só daqui para frente, ó. Aí qual é a primeira que termina, né? Que começa e termina nesse conjunto aqui? É exatamente essa daqui, né? Aí você bota para cá, pega a primeira que termina, que no caso, eu acho que pode ser essas duas aqui, qualquer uma dessas duas aqui, elas vão funcionar para a sua escolha gulosa, tá? Então aqui seria a que termina primeiro, né? Basicamente é isso, né? Você vê que algoritmo guloso, ele é simples, né? De você pegar uma ideia para ele, né? Então, o de programação dinâmica não, né? Você tem que seguir aquela sequência de passos e você tem que fazer algumas verificações, tá? Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar, né?
com o nosso de programação dinâmica, tá? Depois a gente vai comparar com esse, tá? Ó, só para ter uma ideia também, ó, o guloso, né? Você pegou sempre o que termina primeiro, porque você está indo lá do tempo inicial da sua primeira atividade, né? Lá do início lá do seu congresso até o tempo final do seu congresso, tá? Só que você poderia pegar também voltando também. Ou seja, você vai pegar de trás para frente, né? Aí seria equivalente a você pegar a que começa por último, né? Então você ou você vai nesse sentido aqui de cima, né? Que é sempre ficar pegando a que termina primeiro, a primeira atividade que termina, ou então, se você quiser pensar aqui nesse outro aqui voltando também, é possível também sim, que é você pegar a que começa por último, né? Então, você faz essa sequência aí que vai dar certo, tá? Então, vamos lá para os nossos slides aqui de novo, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, então aqui vamos para o nosso problema, tá? Então, a entrada, basicamente você vai ter um conjunto de atividades, que eu estou chamando de A. Depois você vai para o tempo de início de cada atividade, que é o S1, o S2 até o Sn. Você vai ter o tempo final também de cada atividade, tá? Você tem isso daqui. E o seu objetivo é pegar o maior subconjunto, né, de A, ou seja, você vai pegar algumas atividades lá de A, que são mutuamente compatíveis, tá? Com início lá no S1 e final lá no seu Fn, tá? No seu final, na verdade seria aqui o mais certo, né? Seria o mínimo S, o menor S que você tem e o máximo F que você tem aqui no caso, tá? Deixa eu só fazer essa modificação para ficar mais claro aqui, tá? Porque não necessariamente a primeira e tipo assim, o AN é o último que vai terminar não, tá? E nem o S1 é o primeiro que vai começar também não. Então, deixa eu colocar aqui. É o mínimo. Aí eu vou pegar aqui o S... mínimo de S e o máximo de... e o máximo de F, né? O max. Vamos ver aqui se ele vai modificar logo. Deixa eu ver aqui se deu algum problema. Acho que deu, né? Eu esqueci o barra N. Barra N não, só o barra, né? Pronto. Aí deu certo. Ó. O mínimo, né, que é o S, que seria o tempo inicial que você tem, e o max, que seria o tempo final que você tem, que é o que vai te dar o tempo mais longo, tá? Então, esse aqui é o seu problema, tá? Então, eu já falei que é possível sim aplicar a programação dinâmica, né? Então, aqui o primeiro passo, né, verificar a propriedade de substitutura ótima. Um pedaço da solução ótima é a solução ótima de um pedaço do problema. A gente viu que sim, tudo bem? Então, a gente consegue aplicar sim programação dinâmica nesse problema aqui. E claro, a gente vê também algoritmo guloso, mas a gente vai focar agora nesse de programação dinâmica aqui para a gente resolver ele utilizando essa técnica, tá? Então, vamos lá. Programação dinâmica, eu vou colocar algoritmo 1 para você ver que você consegue obter dois algoritmos de programação dinâmica para o mesmo problema, tá? E é evidente que a diferença aqui vai estar na sua recursão, tá? Que você pegar.
Então, eu vou definir aqui algumas coisas, né? Então, aqui no meu passo 2, que é obter a recursão para o valor ótimo, eu vou definir aqui um certo conjunto. O SI é um conjunto de atividades de A que começam depois de AI terminar e que terminam antes de AJ iniciar. Okay? Então, aqui, basicamente, você tem o SI, né? Assim, definindo um pouco mais matematicamente falando, né? Que você está descrevendo aqui em cima, mas é exatamente o que você entende aqui embaixo, tá? Que você vai pegar os AK, né? Você pega essas atividades que aqui eu estou chamando de AK, tá ok, né? O FI, ou seja, o final do I, né? Da sua atividade I, vai ser menor ou igual do que o início do AK, que seria o SK. Okay? É evidente que só faz sentido uma atividade, o início dela ser estritamente menor do que o final. Tá? Então, por isso que o SK ele é estritamente menor do que o FK. E o final desse K, que é o FK, né, ele tem que ser menor ou igual do que o início do AJ, tudo bem? Ou seja, o início do AJ é o SJ. Então, só para ficar mais claro aqui, eu vou colocar aqui de novo aqui no na nossa lousa virtual. Então, você tem aqui, né? Você tem uma certa atividade I, tá? Então, aqui você tem o início dela e você tem o final dela, tá? Aí você tem o AJ, tá? Você tem o AJ, você tem o início do AJ e você tem o final do AJ, tá? Então, o que é o SIJ? O SIJ, você vai pegar aqui, ó, todas as atividades, né, que estão depois do AI e antes do AJ, ou seja, são todas as atividades que estão aqui dentro, ou seja, que começam e terminam aqui nesse tempo, ok? Depois do seu FI e antes do seu SJ, ok? Então, aqui o I meio que sumiu, né? Mas aqui é do seu FI como está aqui. Então, esse conjunto aqui é o que eu estou chamando de SIJ, ok? Então, agora vamos para a gente vai utilizar essa definição desse SIJ, tá? Para o cálculo da nossa recursão, tá? Então, eu vou pegar o C, né, que seria o custo, né, do IJ, o número máximo de atividades mutuamente compatíveis dentro desse SIJ, ok? Então, voltando lá para o nosso desenho, ó, você vai ter que o C, né, o CIJ, vai ser o maior número de atividades que você pode pegar aqui, ó, que são mutuamente compatíveis, tá? Então, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem certeza que uma começa depois da outra e esse maior número aqui, esse número de atividades que você tem aqui, de fato, ele é o maior número possível, tá? Então basicamente é isso, a ideia do C e J, ele é essa quantidade dessas atividades em azul aí que eu coloquei. Então, voltando para cá, como é que a gente vai fazer então, né? Deixa eu voltar aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular esse CIJ, tá? Como é que eu pego esse CIJ? Ok, eu posso pensar, né? Naquele passo recursivo lá, né? Tipo assim, tem uma certa atividade lá que eu sei que está dentro desse conjunto aqui. Então, suponha que você tem esse conjunto aqui e você saiba que essa atividade aqui, por exemplo, a AK, ela vai estar lá. Tudo bem? Ou seja, você sabe que o AK ele está dentro desse SIJ aqui e está dentro da sua solução ótima também. Ok? Então, se você sabe que esse AK está dentro da sua solução ótima, então para você calcular os outros, né, basta você chamar recursivamente para esse pedaço aqui, ó,
e depois você chama recursivamente para esse pedaço aqui. Ok? Então, chamar recursivamente para esse primeiro pedaço aqui é você chamar para o que são atividades, né, que você consegue pegar o maior número possível, que começam depois do AI e terminam antes do AK. Ou seja, aqui você vai para o seu C e K. Ok? E desse outro lado aqui, né, você vai ter o seu C, K, aí você vai até o J. Tudo bem? Então você vai pegar o melhor que você tem para um lado, o melhor que você tem para o outro, e você vai somar com esse 1 aqui que você tem para dar esse geral aqui do I até o J. Ok? Então, basicamente, a sua recursão vai ser essa, né? Você vai pegar o C e K, vai somar com o CKJ e vai somar 1. Ok? Aí você fala o seguinte, professor, então esse K aqui, né? Uma pessoa me falou, né, que era ele, mas assim, eu posso verificar qual é esse AK aqui, né? Ou seja, qual é o que vai me retornar o maior número possível para um lado e para o outro. Pode. Tudo bem? Aí por isso que você pode pegar o max. Ó. Então você vai pegar o max, aí você pega o AK pertencente ao S e J. Ok? Então você pega, você faz todas essas comparações aqui, ó. Tudo bem? Então deixa eu só colocar um pouquinho mais para o lado. Ok? Então, essa aqui seria a sua recursão, tá? É claro que, né, ela vai funcionar, né, se o K... Não, aliás, se o SIJ, que é esse cara aqui, né, ele tiver atividade aqui dentro, ou seja, se ele for diferente de vazio, tá? Se ele for igual ao vazio, então não vai ter atividade nenhuma, você vai ter 0 atividades mutuamente compatíveis lá dentro, tá? Então, o SIJ, se for igual ao vazio. Ok, pessoal? Tá claro aqui a ideia? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Beleza, né? Ok, então vamos aqui para os nossos slides, né? Então a gente teve essa recursão aqui, né? Que tá meio feia nessa. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso daqui. Ficou muito grande, não foi aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar. Acredito que é possível sim, né? Eu vou utilizar... vou utilizar o Scalebox. Dica aí para quem for querer trabalhar com LaTeX também, existe o Scalebox para você fazer diminuir, né, as coisas que você quer. Colocar 0.8 para ver se ele diminui aqui. Vou ver se eu botei direito também, porque vai dar erro aqui também, né? Pronto. Deu certo, né? Coloquei menorzinho aqui, ele coube aqui, né? Acho que se colocar 0, acho que 90% acho que dá também. Ficar um pouquinho maior. Ok, então ficou um pouquinho maior, ficou melhor, né? Então pronto, basicamente essa aqui é a sua ideia, né? Então, da sua recursão, tá? Então, depois a gente vai ter o nosso passo 3, que é obter um algoritmo bottom-up para o valor, tá? Eu sei que vocês estão craques nisso, né? A gente já fez algumas vezes. Basicamente aqui você vai ter uma matriz, né? Porque você tem o I e o J. Se você tem uma matriz, você vai ter que percorrer ela. Então, como você tem N atividades lá no final das contas, você vai ter pelo menos N ao quadrado por conta do I e do J, tá? Outra variação que você tem aqui é dentro desse max aqui. Para você tirar o max, você vai ter que ficar variando
esse K aqui é entre essas atividades que estão entre a atividade I e J, tá? Então, aqui lá no pior dos casos, você vai ter todo mundo menos as duas da ponta, né? Ou seja, você vai ter N menos duas lá no total final, tá? Então, esse K aqui ele pode variar de uma certa... ele pode ter N menos duas variações, tá? Então, ou seja, vai ser O de N também. Então, você tem a variação do I, do J e do K, que podem ser no máximo N. Aqui, no caso do K, ele vai ter N menos duas variações no caso. Mas aqui, no final das contas, você vai ter um algoritmo que ele é O de N ao cubo, ok? Os outros passos, né, esse 3 e esse 4, isso aqui vocês conseguem fazer, tá? Então, a gente vai focar aqui só no que for mais... vamos dizer assim, né, menos fácil, né, que for um pouco complicado de fazer. Okay? Então, esse aqui é o algoritmo 1 de programação dinâmica que você consegue obter tempo O de N ao quadrado. Agora vamos para o outro, né? Então, vamos para outro problema de programação dinâmica também, né? Eu sei que o caso 1 já foi verificado, então eu vou para o caso 2 aqui, que é para obter a recursão para o valor ótimo, tá? Então, aqui eu vou tomar o SI, sendo o conjunto de atividades de A que terminam antes de AI começar, ok? Então, deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual. Então, aqui você vai ter o SI, o conjunto de atividades antes, né, do AI começar. Então, você pega aqui o início do AI é o SI, aqui é o minúsculo, tá, gente? E o F, ele é o tempo final lá da tua atividade I, ok? Então, aqui é o S maiúsculo, aqui é o S minúsculo, ok? Então, esse conjunto aqui é o conjunto de atividades, né, que elas terminam, né, antes do AI começar. Então, você pode pegar aqui desde lá do começo do seu congresso, tá? Que é o começo do seu congresso, e aqui você tem essa certa atividade aqui, e aqui é todo mundo, né, que tem lá, desde lá do início lá do seu congresso, até chegar aqui nesse AI, tá? Então, esse conjunto aqui é o que eu vou utilizar lá para minha recursão, ok? Então, voltando aqui para os slides, então, em outras palavras, né, um pouco mais utilizando matemática, o SI ele vai ser igual a AK, tal que o final lá do AK, né, ele é menor ou igual do que o início lá da tua atividade AI, ok? Ou seja, o SI. Depois, para você ter a sua recursão, como é que você vai obter a sua recursão aqui nesse caso, né? Como é que você vai fazer isso, tá? Então, aqui eu vou pegar aquela mesma ideia, né? Ó, tipo assim, você tem certeza de que, vamos dizer assim, a última... você vai pegar uma solução ótima que tem esse AI aqui, tá? Aí você vai pegar a última atividade que você sabe aqui. Então, aqui você pegou essa atividade aqui, que ela tem o SK e tem o FK. Okay? Você sabe que ela está na sua solução ótima, tá? E ela é a última que você pegou. Então para você calcular o resto, né, basta você pegar esse começo aqui, ó. Você pegar todas as atividades que terminam antes desse AK. Tudo bem? Então, a nossa recursão aqui ela fica mais simples do que aquela outra, né? Ó, porque aqui eu tenho uma certa atividade e tenho que calcular aqui recursivamente para esse outro cara aqui. Ok? E isso é que eu vou chamar de C. Né? Então, quem seria o meu CI, né? Quem seria o meu CI seria o número de atividades mutuamente compatíveis nesse SI aqui, tá? Então, para calcular ele, né, se você tem certeza desse AK aqui, que ele está na sua solução ótima, então basta você contabilizar ele, ou seja, você vai somar 1 e vai somar com o total de atividades mutuamente compatíveis aqui, que recursivamente é o C
K, tudo bem? Ou seja, é o maior número de atividades compatíveis aqui dentro desse conjunto que é o seu SK, que é o verde, tá? O verde é o seu SK e o azul é o seu SI, tudo bem? Então, você vai ter que vai ser o CK mais 1, que você está contando essa atividade AK aqui, ok? Só que esse CK, né? Esse CK, você pode variar ele para todas as atividades que estão dentro desse SI, tá? Que pode ser qualquer atividade aqui dentro, tá? E como você quer o maior, né? Você pega o max. Então, você pega o max, aqui onde você tem que o AK pertence ao SI. Tudo bem? Você faz isso daqui que você tem o que você quer. Aí, claro, né? Novamente, né? Se o SI ele for diferente de vazio, tá? Então, por quê? Porque se ele for igual ao vazio, você não vai ter nenhuma atividade aqui, né? E se você não tem nenhuma atividade, você tem 0 atividades para você fazer, tá? Então, se o SI for igual a vazio, você coloca igual aqui. Okay? Então, essa aqui é a nossa ideia, tá? Beleza, gente? Então, essa aqui é a nossa ideia para o nosso segundo algoritmo. Tá claro aqui? Quem tá conseguindo acompanhar, levanta a mão. Se tiver alguma dúvida, é só você colocar aqui no chat, tá? Ok? Então, eu vou voltar aqui para os nossos slides aqui, só para definir o SI, né? O CI, desculpa, né? O número máximo de atividades mutuamente compatíveis em SI. E a gente obteve essa recursão aqui, que eu botei mais, né? Que hoje o professor está errando demais. Acho que eu fiz muito apressado esses slides aqui, né? Ok, deixa eu ajeitar aqui, mas ajeitando na hora tá ótimo, né? Então, vou tirar esse mais aqui, que não tem esse mais aqui não, tá? Ok, e essa recursão aqui, ó, ela é bem interessante porque ela só tem variação do I e do K, tá? Ela só tem variação do I e do K. Então, basicamente, o teu algoritmo bottom-up, tá? Ele vai ser O de N ao quadrado. Então aqui a gente percebe que a gente tem dois algoritmos diferentes que dão tempos diferentes, mas utilizam a técnica de programação dinâmica, tá? E como eu falei anteriormente, né? O nosso algoritmo guloso, né? Um possível para ele, né? Se você seguir essa ideia aqui desse último algoritmo de programação dinâmica aqui, ó, você está pegando sempre o CK dentre aquelas atividades que começam primeiro do que a atividade AK, tá? O I, na verdade, né? O I você pega dentro lá do SI, que são as atividades que são primeiros, ok? Porque pela definição aqui da gente lá do SI, né? Você tem todas as atividades que começam antes... aliás, que começam e que terminam antes do que o AI, ok? Do que quando ele começa. Tá? Então, seguindo aqui essa ideia, né? Se você ficar pegando assim, você vai estar pegando de trás para frente, né? Então, aqui nessa ideia aqui, para esse algoritmo 2 aqui, ó, eu vou colocar aqui a nossa lousa virtual de novo. É evidente que se você for perceber aqui, né, utilizando programação dinâmica, né, você pode ver o seguinte, né? Esse cara aqui, ó, não faz muito sentido eu pegar ele bem aqui assim, esse AK, entendeu? Por quê? Porque aqui eu só vou ter essas atividades aqui para fazer, né? Eu estou procurando esse AK, né, para ele ser uma atividade que vai estar colada lá com um AI, tá? Então, se ela vai estar colada com um AI, não faz sentido ela estar para esse lado aqui, não, tá? Ou seja, o que faz mais sentido para mim é deixar esse antes aqui, né? Eu ter o maior tempo possível, ou seja, eu vou pegar atividades, né? Que estão bem próximas lá do I, né? Que o tempo ele está próximo lá do I, para ter esse conjunto aqui restante, né? Ó, para ele ser o maior possível.
Ou seja, eu tenho que pegar a atividade que começa por último, tá? Então, se eu pegar a minha atividade que começa por último, vai dar tudo ok, né? Então, aqui você percebe que você consegue fazer essa escolha gulosa, tá? Então, lá no seu algoritmo de programação dinâmica, você pode perceber isso também, tá? Que sempre ele vai pegar, né, esse AK aqui, o que começa por último, né? Então, ou então algum cara que começa perto dele, tá? Então, aqui outra diferença entre programação dinâmica e gulosa aqui nesse problema é o seguinte: o de programação dinâmica, ele vai ficar pegando esse AK aqui para todos os caras que estão aqui dentro do SI. Ou seja, ele vai ficar meio que perdendo um tempo aqui, né? Porque ele tem que verificar todas essas possibilidades aqui. Aí o guloso não. O guloso ele já vai direto ao ponto, né? Eu quero o cara que ele vai começar por último, né? Então, se você tiver ordenado antes, você já tem esse cara, entendeu? Então aqui você não vai perder tempo procurando esse AK não, tá? Então meio que vai ser mais direto. O meu algoritmo de guloso, ele vai ser um mais melhor nesse sentido, né? Ele vai ser mais simples de você entender e também ele vai ser mais rápido também, ok? E esse aqui, né, você viu que ele foi o mais rápido de programação dinâmica que a gente viu aqui, né? O outro ele tinha dado O de n ao cubo, esse aqui ele deu O de n ao quadrado. Então, esse outro aqui, o guloso, né, ele vai dar pelo menos n log n se você ordenar, né, esses inícios aí dessas atividades, tudo bem? Então você vai ter um tempo mais rápido, ok? Então eles são algoritmos gulosos, eles são mais rápidos, né? De modo geral, e são mais fáceis de você entender também, tá? Agora, o problema é saber se ele vai te levar para a solução ótima, tá? Como a gente aplicou programação dinâmica nesse problema aqui, e a gente está vendo que a ideia, né, funciona aqui para essa recursão aqui que a gente viu de programação dinâmica, a gente pode ter a ideia de que sim, né, esse algoritmo ele vai te levar para a solução ótima. Esse algoritmo de que você está pegando aqui é sempre o cara que começa por último aqui dentro desse conjunto aqui, tá? Então, essa que é uma forma de você ver também que o seu algoritmo guloso ele funciona, tá? Se você conseguir essa recursão aqui em cima, você pode ter essa conclusão bem semelhante, né? Essa aqui no caso de que é evidente que o meu de programação dinâmica ele vai pegar todos os elementos aqui desse conjunto, mas esse AK aqui, né? Ele não faz muito sentido porque esse tempo aqui ele é pouco, né? Então quanto maior, melhor, né? Então é evidente que ele vai pegar um cara que está muito próximo aqui do nosso AK, que o início está bem próximo desse AI aqui, desculpa, tá? Aqui Ok, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, o nosso algoritmo de guloso, né? O nosso algoritmo guloso, ele vai ser, você vai pegar, né, o número máximo de atividades mutuamente compatíveis em SI, que é o que a gente tinha definido lá para o nosso segundo algoritmo de programação dinâmica, e aqui simplesmente você coloca que o CI ele vai receber o CK, você já sabe quem é o CK, ok? Que é a sua atividade que é em SI, que começa por último. Ok? Então, basicamente, ele vai ser mais simples aqui. Você não vai ter aquela variação de AK e logo o teu algoritmo aqui guloso ele vai ser mais rápido. Tá claro, gente? Estão acompanhando? Eu estou indo muito rápido? Alguma dúvida? Quem está acompanhando, levanta a mão. Ok. Ok, né? Aí você pode me perguntar também, professor, então quando é que a gente, se eu não for utilizar a programação dinâmica, como é que a gente prova que um certo algoritmo ele chega lá na sua solução ótima, tá? Porque, como eu falei, nem todos os algoritmos gulosos eles chegam lá na sua solução ótima, mas alguns chegam sim.
Aí tem matroides, tá? Que você pode ver lá até lá no livro do Corme também, né? Se você mostrar, né, que o seu problema ele tem uma certa estrutura lá do matroide, você vai ter certeza de que ele vai chegar na sua solução ótima, ok? Então, eu não vou falar muito sobre o matroide aqui, eu só pretendo falar basicamente isso, tá? Que que eles são muito semelhantes com essas escolhas gulosas, tá? Então, por isso que ele tem essa forte ligação com algoritmos gulosos. Ok? Então, é isso daqui, tá? Então, vamos ver só como é que vai funcionar aqui para uma certa entrada aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui alguns caras aqui, tá? Então, eu vou colocar... eu vou fazer uma ordenação aqui. Eu vou colocar aqui em ordem, eu vou ter o SI, né? E vou ter o FI. Aqui seria o I, tá? Para você ter a sua atividade I aqui em cima, tá? Então você tem 11 atividades. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você tem 11 atividades aqui, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Então aqui eu coloquei assim, né, do 1 até 11, mas eu vou colocar também ordenado aqui embaixo também, tá? Que são os seus tempos finais, tá? Então eu vou ter o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Eu coloquei em ordem aqui os tempos finais de cada atividade e estou enumerando essas atividades também com relação a esses tempos finais aqui, tá? Aí o tempo inicial, né, eles vão ser... Não vão estar em uma certa ordem não, tá? Vou colocar 8 também. Aqui 2 e aqui 12. Ok? Então como é que vai ser aqui a minha ideia, né? Se eu for seguir aquela ideia você tem cada 11 atividades aqui, você tem o tempo inicial de cada uma delas e você vai ter o seu tempo final também de cada uma delas também. Ok? Então você tem que ver aqui, né, quais são as atividades, né? No caso lá da nossa escolha gulosa, seria a atividade que termina, aliás, que começa por último, né? Então aqui como é que seria aqui? Qual é a nossa atividade que começa por último aqui? Lembrando que aqui está na ordem, né, do tempo, que seria, sei lá, 4 da tarde, 5 da tarde, ou então, sei lá, 4 da manhã até a 11, né? Você pega aqui a 11, essa aqui é que termina por último porque ela tem o tempo maior, né? Se você for pegar aqui, né, esses tempos aqui que você tem que ela termina... Aliás, ela começa no tempo 12, ou seja, ela vai começar por último, né? Então pronto. Peguei aqui essa atividade. Agora, eu vou considerar o seguinte. Eu estou lá nesse congresso, eu não consigo sair de uma atividade e começar outra exatamente no mesmo tempo. Aqui no caso você vê que essa atividade ela começou 12, né? Então aqui eu não vou poder pegar, por exemplo, essa 9 aqui, tá? Eu não vou poder pegar essa 9 aqui, por quê? Porque a 9 acaba exatamente no 12, ou seja, ela acabou no 12, aí eu não vou ter tempo de sair de uma sala para outra, ok? Eu não posso chegar atrasado lá em nenhuma atividade que eu vá fazer, ok? Ou seja, eu tenho que chegar antes, então eu tenho que dar tempo de pelo menos
uma aí para você sair de uma sala para outra, tá? Então, como essas duas atividades aqui, uma começa no 12 e a outra no 13, então eu vou desconsiderar ela, tá? Elas duas, tá? Então eu vou pegar somente essas aqui, ó. Ok? Então, dentre essas atividades aí, qual é a que começa por último? A 8, né? Porque você pega aqui, ó, de novo, esses tempos iniciais aqui, você vê que é exatamente a 8. Então aqui você pega ela, você marca ela, essa aqui foi por conta do 8, né? Aí novamente essas outras atividades aqui, ó, você não consegue fazer, porque você tem que um tempo maior ou igual do que esse tempo 8 aí, tá? Então você vai verificar esse lado aqui. Agora você vai pegar qual a outra aqui? A que começa por último é a 4. Então, você vai pegar o 4, você pegou por conta do 5. Então, aqui só vai restar mais uma atividade, que essas outras aqui você não pode fazer, tá? Então, restou a primeira, que é essa daqui. Ok? Então, você pegou essa atividade 1, a 4, a 8 e a 11 para você fazer. Ok? Então, basicamente é isso, né? Vamos dizer assim, você ordenou aqui esses camaradas aqui, depois você saiu percorrendo aqui, nesse sentido, essa matriz aqui, né? Então, deu um bom tempo aí se você usar o MagicSoft, por exemplo, vai dar em login, tá? Tá claro então, gente? Alguma dúvida? Quem acompanhou, levanta a mão aí. Tudo certo, né? Então a nossa próxima aula vai ser de tira dúvidas, né? Tá ok? Beleza? Aí tentem fazer lá a lista, tá? Tentem fazer. Depois a gente vai ter o nosso teste. Aliás, eu vou tirar as dúvidas, depois a gente vai lá para o nosso teste, tá? Então, não vão ver conteúdo de Matroids não, tá? Mas seria interessante você ler lá no Corme, tá? Basicamente, o Matroid, né? Você vai ter dois conjuntos, né? Você vai ter um S e você vai ter um I. Aí esses caras têm uma certa propriedade. Esse aqui é um conjunto de subconjuntos desse cara aqui, né? Aí ele tem que ter uma certa propriedade para todo cara que você pegue aqui dentro, né? Se você pegar x e que for menor do que um y, né? Você pega x contido nesse i, né? Não, ele pertence, né? Desculpa. Pertence ao i e o y pertence ao i. Se você tem que o i ele é estritamente menor do que o y, né? Você tem que se você pegar alguns elementos que estão aqui nesse cara, né? Por exemplo, eu vou botar um y minúsculo pertencente aí se você juntar com x, se você fizer união, ele vai dar um conjunto que está dentro do i também. Tá? Esse i aqui é de independente, seria um conjunto independente. Aí se você consegue aqui essa estrutura, tá? Ou seja, se você consegue identificar esses dois conjuntos com essa propriedade aqui, você vai conseguir mostrar que o seu algoritmo ele vai levar lá para o ótimo, tá? Deixa eu ver aqui. Nas árvores geradoras mínimas, você pega uma árvore geradora, né? Se você pegar vamos dizer assim, que esse aqui seria acho que, sei lá, o conjunto de arestas que você tem. Aqui você pega uma certa quantidade de arestas que são árvores geradoras. Aí eu acredito que você vai ter essa propriedade aqui, né? Se você pega uma árvore geradora que é maior do que outra, será que você juntar uma aresta lá, dessa aqui é maior com essa aqui é menor,
vai dar uma árvore geradora também. Se isso for possível, né? Então você consegue mostrar, né? Ok? Mas assim, basicamente o que você tem que saber de matroides é só isso aqui, tá? Porque assim, é um pouco complicado. Porque assim, se você for quiser ver a fundo esses algoritmos de. Enfim, dá para você fazer aqui várias coisas aqui. Esses negócios aqui de matroides, né? Eles são uma estrutura que às vezes pode parecer um pouco estranha, né? Ele pode parecer que tem propriedades de um grafo, aí você tem que ver lá ciclo e tudo. Ou então de, acho que, sistemas lineares. Eles se comportam como três coisas distintas, entendeu? Aí ele pega um do um, outro do outro e outro do outro, né? Aí meio que pra você trabalhar com ele, você tem que, vamos dizer assim, saber um pouco dessas visões aí para você depois juntar tudo para você ver o que você tem, entendeu? Mas assim, basicamente, se você souber fazer isso daqui, né? Eu identifiquei o meu S, identifiquei o meu I, eu sei que tem essa propriedade aqui. Okay? Se você pegar dois caras aqui dentro, você pegar um que é maior que o outro, qualquer é, é, elemento que você junte com esse pequeno, né, desse grandão aqui, você vai ter um conjunto que está lá dentro desse aqui também. Então, se você consegue enxergar isso lá no seu problema, você tem que o seu algoritmo ele vai levar lá para o ótimo. Mas por quê? Porque tem um algoritmo lá em cima desse camarada aqui, né? Que ele vai te dar exatamente essa tua solução ótima, tá? Mas aí você tem que para você ter essa conclusão em cima lá do Matroid, você tem que estudar um pouco mais, tá? Não é tão vamos dizer assim, não é impossível você entender, tá? Também não é muito extremamente complicado, não, tá? Mas assim, dá um pouco de trabalho sim, tá? Ok? Mas se você soubesse aqui para mim, tá o suficiente, tá? É uma forma de você mostrar que um algoritmo guloso, ele chega na solução ótima dele. Você prova que ele tem essa estrutura aqui, ou então você pode pegar uma recursão lá de programação dinâmica, aí você percebe alguma ideia lá que pode ser uma certa escolha gulosa, aí você sabe que você vai ter o que você quer. Ok. Não veremos o. Então, o Eric queria saber relacionado à presença. Eu ainda vou colocar as presenças, tá? Não, eu não tô pegando pela aula não, tá, Eric? Deu problema lá naquelas épocas e eu simplesmente deixei quieto. Eu não peguei mais, tá? Tem que enviar pelo Siga sim, tá? Não, eu não tô pegando não. Eu já tinha falado antes, Eric. Tá tudo pelo Siga, tá? Exceto aquela que eu fiz. Eu acho que eu fiz aqui uma aula, não foi pelo. Acho que eu coloquei. Não sei se eu coloquei, mas se eu tiver colocado uma frequência pelo Meet, foi só uma mesmo, né? Não sei se eu não sei quando foi não, mas eu sei que eu coloquei em uma, não sei quando foi não, tá? Beleza? Mais alguma depois, então não vai. Olha lá as tuas faltas lá pra ver se tu chegou no número de falta lá que tu tiver reprovado, tu manda um e-mail pra mim, professor. Eu achava isso aqui e tal, não sei o que. Aí eu vou e te mando lá as aulas de novo pra tu mandar por e-mail mesmo, tá? Essas tuas frequências, tá? Exatamente, como você está assistindo as aulas, não vai ser difícil para você fazer lá resolver alguma questão, então fazer algum resumo, não. Basta você lembrar, né, o que você viu na aula, tá? Beleza? Não tem nenhum problema não. Manda lá para mim e-mail se tu tiver nessa situação. Mas se você não chegar nessa situação de reprovação por falta, tu só continua, né? Do jeito que fazendo as frequências pelo Siga, tá? Ok. Mais alguma dúvida, gente?
Mas é legal, esse conteúdo aqui de Matroids, tá, gente? Se você quiser estudar ele, tá? Eu recomendo, ele é muito bom, tá? Assim, mas só que ele foge um pouco, assim, se você for trabalhar especificamente com isso aqui, se não for só voltado para essa disciplina aqui, né? Que basicamente é só você saber que existe um certo algoritmo para um Matroid que vai te dar essa solução ótima. Ou seja, é só você meio que, vamos dizer assim, converter o seu problema, né? Você vai converter o seu problema para uma estrutura de matroids, tá? Se você fizer isso, já era, entendeu? Conseguiu de boas. Ok, então como ninguém tem mais dúvida, então é isso, pessoal, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço, um bom final de semana e fiquem todos com Deus, tá? Valeu, até a próxima aula de revisão.